Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu vou convidar você hoje para refletir um pouquinho sobre o mercado do papel no Brasil nesse momento. A gente está em agosto de 2019 e esse ano andou tudo meio de lado. A gente sabe que o mercado está difícil, a situação está difícil, mas existem alguns nichos, existem alguns momentos e algumas observações que são legais a gente fazer para observar esse mercado dos papéis. Quando a gente fala nos papéis, já de muitos anos para cá, os volumes vêm diminuindo. Se você lembrar, o ticket de transporte era papel, os vales refeições eram papéis, a gente tem vários documentos que hoje em dia foram digitalizados ou vêm sendo digitalizados. Então, o volume geral de papel, ele vem diminuindo, jornais, revistas, tudo isso vem diminuindo e por alguns motivos culturais também. A gente tem a informação hoje em dia mais em flashes, em pílulas, muita coisa chega pela internet, aqueles grandes jornais as pessoas já não têm tempo de ler, infelizmente. Mas muita coisa está mais numa percepção errada que a gente tem dos movimentos. Quando a gente fala no papel hoje em dia, é inevitável que ele tenha que conviver com as mídias digitais e também existe uma interação digital. Hoje em dia você tem, por exemplo, cartões de visita que tem um QR Code, que você já puxa a informação imediatamente. Você tem, por exemplo, realidade aumentada em alguns impressos. Mas uma coisa é clara, o papel também tem passado por uma valorização, uma revalorização, ou talvez esteja sendo visto realmente de uma maneira especial hoje em dia. É um pouco aquela coisa que a gente tem nessa vida moderna, nesse movimento onde a gente é consumido por tanta tecnologia, a gente tem um pouquinho de necessidade de voltar para as origens. A gente percebe isso na alimentação, com quanta gente hoje em dia que come orgânico, com o movimento low food, a gente percebe isso nas roupas. Muito mais gente preocupada em reciclar as roupas que tem, em reutilizar, em dar uma cara nova. A gente percebe isso nos espaços e a gente percebe isso no papel também. O papel ganhou um status de nobreza hoje em dia. E quando a gente fala no que a gente recebe, por exemplo, hoje em dia de números de comunicações digitais, como os e-mail marketings, até as mensagens de divulgação pelo WhatsApp, hoje, por ter tanta movimentação digital, quando a gente recebe alguma coisa impressa, ela voltou a ter uma atenção especial, ou ela até passou a ter uma atenção mais especial do que tinha antes. E ela é mais personalizada também. Como a gente estava falando desse movimento de redução de volumes, uma das reduções de volume importantes que o mercado gráfico passou foi a questão da otimização dos CRMs, dos controles das empresas sobre os seus clientes. Você já deixou de muitos anos para cá de mandar, por exemplo, uma mala direta para um número enorme de clientes, porque você tem como filtrar o seu target. E esse filtro do target, ele está cada vez mais importante para tudo. Não só para o material impresso, as coisas são cada vez mais personalizadas, até o que a gente compra é muito personalizado hoje em dia, de cosmético, de roupa, de carro, você escolhe o modelo com a cor, com os acessórios, às vezes pela internet, e isso tudo, essa customização, ela também abre caminhos para o papel. De que maneira? Se a gente pensar, quando eu era pequena, existia shampoo. Eu sempre dou esse exemplo porque para mim ele é muito marcante, porque eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de comprar shampoo. E aí começou, shampoo cabelo seco, cabelo oleoso, shampoo para cabelo pintado, shampoo para cabelo branco. Hoje em dia tem shampoo de tanto jeito que eu não consigo escolher direito. Só que se a gente pensar, cada shampoo desse vai ter um rótulo diferente. E dependendo do produto nesse nível de customização, ele tem uma embalagem diferente, ele tem uma caixa diferente. E quando a gente fala em roupa, você tem tag, você tem etiqueta, você tem caixa, você tem o papel de seda. E cada vez mais direcionado para os públicos exigentes, específicos e personalizados. Além disso, quando a gente fala, por exemplo, em mercados como editorial, a questão dos livros digitais, eles também são um movimento onde o que vem se mostrando? Que existe espaço para os dois.
Eu mesma, com toda a minha paixão pelos livros, eu tenho livros baixados no celular. Se eu estou em algum lugar que eu nem pensei em levar um livro, mas eu estou ali num tempo de espera, eu posso ler no celular. Mas o meu prazer por pegar um livro, ele é enorme. Por tocar o livro, pela parte sensorial, pela parte lúdica de apresentação, isso não deixou de existir. Se a gente pensar, teve recentemente um evento organizado pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, BTG, junto com a G Martin Comunicação da Grácia, e esse evento levou muita gente muito interessante do mercado editorial para falar do momento do mercado editorial, e foi surpreendente as informações que foram passadas, como uma, por exemplo, que na verdade não se produz menos livros hoje em dia. A crise das livrarias, ela está acontecendo por causa do preço dos livros e da inflação, do momento mais caro de mercado para compra de insumos, como por exemplo o próprio papel. Então não é uma redução do número de livros. E exemplos como da editora Carambaia, que lançou as Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que hoje em dia qualquer um pode baixar na internet, e esgotou a edição horas depois de ter lançado, porque um papel diferenciado, uma edição maravilhosa de luxo e de luxo moderno, uma versão muito mais atual de estilo, mostra que o papel tem esse espaço de ser um artigo premium, de ter essa valorização. Agora, para que isso aconteça, também a gente está falando de menores volumes. E para esses menores volumes, a indústria gráfica também, com toda a sua atualização das impressões digitais, permite hoje em dia que você faça em pequenos volumes, com um nível de qualidade surpreendente, não só convites como livros, como jornais, como materiais diferentes, com papéis muito legais, que aí entra o outro lado, que são os fabricantes de papel, que tem muita atualização, tem muito fabricante muito legal no Brasil hoje em dia, com cores que são lançadas em cima das tendências de moda, com uma preocupação de estilo, de gramaturas, de ter opções diferentes para a gente usar nos impressos. Então, o que está acontecendo é que a gente está falando de um mercado de produtos especiais, em pequenos volumes, pequenas tiragens, alta personalização. Isso também acontece quando a gente olha, por exemplo, na maneira de comercializar tudo. Se a gente olha uma rede como o Dots, por exemplo, que tem no Facebook, mais de 165 mil seguidores, 165 mil participantes da rede, e que cada um deles faz algum tipo de serviço ou produto. E quem faz almofada precisa de um cartão de visita para participar de uma feira, de um evento, de um tag. Quem faz uma linha de geleias, que é uma etiqueta especial para suas geleias, quem faz uma linha de convites precisa de papéis. A grande maioria de quem está nessas mídias sociais fazendo seu comércio, que até por conta da crise, muita gente que tinha hobby, esse hobby virou um negócio. E esse hobby muitas vezes é o scrap festa, é decoração de eventos, são os convites, são as comidas especiais, tudo isso precisa de um cardápio. O papel está nesses momentos e ele está muito presente, e se ele for bem pensado, se ele for bem apresentado, isso faz muita diferença. Quando eu entrego o meu cartão de visita, as pessoas invariavelmente comentam alguma coisa, falam: nossa, que cartão lindo, que legal, eu já marquei a minha presença. Eu estou falando de papel. Então a pessoa vai ver o papel, ela vai ver meu trabalho, ela vai entender que eu estou fazendo uma coisa séria. Então tudo isso a gente tem como colocar de uma maneira diferenciada se a gente souber buscar quem fornece, como fazer. Para isso a gente está aqui para te ajudar. Além disso, existem muitas referências internacionais e o mercado está antenado para isso tudo. Então, tudo que chega, por exemplo, os bullet journals, que agora viraram os cadernos de estudo, os letterings, tudo isso que é
muito legal em termos de estilo e que vem pelo Pinterest, vem pelo Instagram, vem de várias formas, a gente tem que estar atento, a gente tem que absorver e usar da melhor maneira em nosso proveito. E o papel tem tudo isso. E o papel é sustentável, sim. Quem faz esse discurso de greenwashing, de que o papel tem um problema para o meio ambiente, problema para o meio ambiente é um monte de lixo eletrônico que a gente tem. Quando você manda um e-mail, quando você manda um WhatsApp, tudo tem pegada de carbono. E o papel é reciclável, é muitas vezes reciclado, são coisas diferentes. Ele vem de áreas reflorestadas, com manejo, cuidado, ninguém desmata a Amazônia para produzir papel. Então o papel é sim sustentável. Essa é uma outra defesa para a gente usar para o papel. Se você quiser saber mais desses processos de impressão, quiser entender mais do mercado, bate um papo com o Portal do Papel, a gente tem workshop sobre isso também. Entre em contato com a gente pelo site portaldopapel.com, pelo e-mail portaldopapel@portaldopapel.com ou aqui pelo WhatsApp, ou aqui pelo YouTube. Pode entrar em contato pelo Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente no Face, faz contato de alguma forma, a gente vai te ajudar. Até mais!